Quantos amigos nós temos, né? Alguém já disse que quanto mais a gente fica velho, menos amigos a gente tem, né? Então, daqueles que eram um número grande lá na faculdade, no colégio, aí no final, se sobrar meio, já é muito, né? Então, a gente não tem tantos assim, né? Amigo mesmo de verdade. E é uma contingência da vida, talvez, né? Até alguém já cantou que queria ter 1 milhão de amigos, né? Poxa, que seria bom ter 1 milhão de amigos, né? Muito bem. Interessante é o pensamento desse teólogo, Parker. E ele morreu aí há uns anos atrás, considerado um dos maiores influenciadores teológicos da nossa vida moderna, né? Ele fala assim: nós não fazemos amizade com Deus. Deus faz amizade conosco, levando-nos a conhecê-lo, a nos revelar o seu amor. A palavra conhecer, quando usada em relação a Deus dessa maneira, é uma palavra que expressa a graça soberana, apontando para a iniciativa de Deus em amar, escolher, redimir, chamar e preservar. Então, esse já é eu diria assim, já é um conceito que nós vamos trabalhar um pouquinho aqui. E quando você fala assim, amigo de Deus, como eu coloquei aqui, amigo de Deus, talvez a ideia vai ser assim: Deus é meu amigo e eu sou amigo dele. Não parece que é verdade. Deus, sim, é amigo. Eu ser amigo de Deus é outra conversa, porque eu não tenho talvez qualidades e nem sou tão santo assim para ser amigo de Deus, mas Ele é amigo meu. Conseguem perceber a diferença, né? Às vezes nós temos, às vezes, eu tenho um amigo. A pergunta é: ele é seu amigo, né? Você já se decepcionou, às vezes achando que a pessoa era seu amigo, e depois a pessoa demonstra que você não era amigo dele. Ele não te valorizou como um amigo. Você até teve um relacionamento assim de amizade e consideração, mas o outro lado não, né? Então, do ponto de vista entre o homem e Deus, nós vamos pensar: Deus é amigo nosso, mas nós temos muita dificuldade, ou é quase impossível ser amigo de Deus, dada as nossas limitações pecaminosas. Essa que é a ideia de Parker aqui, né? E algumas palavras que ele está usando aqui nesse texto, ele fala assim: conhecer. E aí, quando a gente depois vai ver o texto de Gênesis, quando a Bíblia fala sobre Abraão, no hebraico, o texto dá a ideia que Deus conhecia muito bem Abraão e Deus o escolheu para ser pai das nações, né? Então, eu creio que o conceito que Parker está colocando aqui está muito bíblico, né? Então, Deus faz amizade conosco, mas a gente talvez não faça amizade com Ele, né? Eu penso que é aquele caso que nós iríamos decepcionar a Deus, assim como algumas pessoas ao longo da nossa vida, que a gente achava que era amigo, nos decepcionou porque não correspondeu com a nossa amizade quando a gente precisava, né? Muito bem. E o texto que eu gostaria que a gente se focasse, meus irmãos, até vocês puderem abrir a Bíblia aí, é Tiago capítulo 2, verso 23, né? Aliás, Tiago, ele trabalha nessa ideia aqui, né? Mas eu só destaquei esse versículo. E Tiago resgata essa ideia de amigo, né? Então, em Tiago capítulo 2, verso 23, esse versículo fala assim: cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus, né? Alguns personagens bíblicos às vezes ganham uma espécie de um título, né? Então a gente fala Abraão, amigo de Deus. Aí nós falamos Davi, segundo o coração de Deus, né? Então poucos personagens eles ganharam, por exemplo, vamos falar de Enoque, a Bíblia fala, e ele andou com Deus, né? Então seria muito bom se que de repente a gente pudesse um dia também chegar nesse patamar
de alguém nos colocar um adjetivo, talvez, dizendo, ó, fulano, o Marcos era, de repente, um servo fiel, alguma coisa assim. Mas seria bom se pudesse acrescentar o meu nome a alguma coisa. Mas foi dado a Abraão, né, esse título. Ele era amigo de Deus. E veja o que é interessante, meus irmãos, porque Abraão, ele é tanto pai dos judeus, dos israelitas, como é pai também dos árabes, né? Então, na história bíblica, nós vamos encontrar então, que da descendência de Abraão, então vieram os árabes, através de Ismael, que foi o filho com a escrava, né? E depois veio Isaac, né, através, que era o filho da promessa mesmo, que veio dessa forma. E os árabes também reconhecem Abraão como sendo amigo de Deus também. No Alcorão aparece essa expressão, que Abraão era amigo de Deus. Então esse título não é só entre os israelitas e os cristãos, mas é também entre os árabes, porque eles consideram Abraão como pai. E Abraão supostamente está enterrado no Monte Hebron, que é uma das localidades consideradas assim principalmente pelos os muçulmanos, como dos lugares sagrados no mundo. E Hebron, o nome Hebron, também está associado à amizade, né, por causa de Abraão, que lá está enterrado junto com os demais patriarcas da época. Bom, então colocado esse conceito, e aqui é bom que eu vou até voltar um pouquinho de novo no Packer aqui. Deus faz amizade conosco. Deus faz amizade conosco, né? E aí nós encontramos agora essa palavra que no grego amigo aparece como philos, né? E a ideia de philos no grego é alguém muito amado. Então provavelmente, se a gente fosse pegar uma outra versão, talvez a versão Marcos Domingos da Bíblia, se é que um dia eu posso fazer essa versão, eu poderia escrever assim: e ele foi amado de Deus, ao invés de usar amigo. Usar no grego, filo, vem com essa ideia de amado de Deus, né? No inglês aparece mais vezes que Abraão era amado de Deus ou amigo de Deus, como está na versão em português, né? Bom, o que nós encontramos também depois, a gente vai ver que Isaías, se você puder agora abrir a sua Bíblia lá em Isaías capítulo 41, verso 8 e 9, Isaías também usa essa expressão. Parece ser que Tiago usa a expressão de Isaías, e Isaías é que interpreta então a vida de Abraão, quando ele coloca as características ou as razões pelas quais Isaías considerava que Deus era amigo de Abraão. Então eu diria assim que na descrição de Isaías capítulo 1, 41, verso 8 e 9, o profeta diz que Abraão, que o significado é pai de multidões ou pai das nações, né? Então essa aqui era a promessa, porque Deus falou para Abraão assim: de ti farei uma grande descendência como as estrelas do céu, né? E aí quando nós estudamos toda a história de Abraão, de Sara, e que eles já estavam idosos, não poderiam ter filhos e tal, mas eles creram na promessa, que ainda que tivesse ainda um corpo já, como diz o texto, amortecido, de lá poderia sair um herdeiro, e esse herdeiro que foi Isaac, quando Sara tinha 90 anos de idade, e que traz toda a descendência de Abraão, incluindo principalmente os judeus e os israelitas, né? Enquanto que o seu meio-irmão, Ismael, é pai dos árabes. Mas então tanto tem milhões e milhões de pessoas que descendem de Abraão, tanto os muçulmanos hoje, os árabes, né, que nós não conhecemos bem, como também os judeus, também ao longo de toda a história. E lá, quando Isaías fala de Abraão, ele fala que esse amigo de Deus, né, quer dizer, Deus preservou Israel porque Abraão era amigo de Deus, né? Esse é o texto que está em Isaías 41, 8 e 9. Quer dizer, o legado de Abraão
é a multiplicação das gerações depois dele, que nunca acabou, né? Isso é um fato muito interessante, porque várias nações surgiram, vários povos surgiram e desapareceram. Você não encontra mais, só encontra nos livros, não tem mais esse povo. Mas aqueles que são descendentes de Abraão existem até hoje. Existem até hoje. E parece que ainda se multiplicam, né? Porque um dos problemas que tem na Europa é que os muçulmanos migraram para a Europa, para a Alemanha, para a Espanha, para Portugal, para a Inglaterra e tudo, e eles se multiplicaram, e hoje você vê já na cultura da Europa, em muitos países, muitos deles já sendo nascidos lá, têm a cidadania inglesa, têm a cidadania alemã, em maior quantidade que os nativos. Então, em pouco tempo, se fala que alguns países da Europa não falarão mais, por exemplo, o seu idioma, como a Alemanha, que tende porque só tem idoso, não criam filhos, nós os muçulmanos enchem lá de filhos. Então, quem é que vai mandar a Alemanha? Os muçulmanos, porque eles se procriam bastante. Então, veja que vai ainda, né, nessa promessa que Deus faz a Abraão, de ser pai de muitas nações, né, Deus dá esse legado a ele de geração em geração. Esse é o conceito que aparece aqui no texto de Isaías, né? Nós encontramos Jesus também falando de amizade em João capítulo 15, 13 a 15, se você também agora puder virar a página da sua Bíblia, né? E quando Jesus está falando que fala, não há amor maior do que esse, de que dar a sua vida pelos seus amigos, né? E ele fala, e vocês serão meus amigos se obedecerem à minha palavra, né? É uma condição para que Jesus seja o nosso amigo. João capítulo 15, 13 até 15 também, né? Então aí aparece um conceito de obediência, né? Obediência, tá? Como uma condição para que tenhamos a amizade de Deus e de Jesus também, né? E vamos encontrar, se a gente volta, por exemplo, no texto de Tiago agora, né? O que Tiago estava discutindo no seu texto, que inclusive é polêmico em termos de teologia, né? Porque enquanto Paulo enfatizava a questão de ser salvo pela fé, aí Tiago traz ali a ideia de que junto com a fé tem que ter obras, tem que acontecer alguma coisa, né? E aí o argumento de Tiago com referência a Abraão, ele fala que Abraão não somente creu, como também praticou. Praticou o quê? Quando Deus pediu a Abraão seu filho em sacrifício, Abraão não titubeou, ele levou o menino até o lugar do holocausto. Então, quer dizer, mostrou que a fé de Abraão era uma fé até as últimas consequências. Então, por isso que Tiago usa, que ele diz o seguinte, que a fé sem acontecer alguma coisa, sem ter obras, a fé é morta, né? Então, tanto Tiago usa o exemplo de Abraão, mas agora colocando que junto com a fé, né, tem que ter algum resultado prático, né? Jesus coloca que a amizade está associada à obediência, né? Então, se a gente junta agora esses textos aqui, nós vamos ver que eles são comuns, porque quando Jesus fala assim, vocês serão meus amigos se vocês obedecerem as minhas palavras, quer dizer, quando Abraão recebe a instrução de Deus, eu quero seu filho em sacrifício, além de crer que Deus era todo poderoso para livrar o menino, ele também obedeceu a ordem, porque ele podia falar muito bem, Senhor, o Senhor me deu esse filho aos 100 anos de idade, e agora o Senhor vai tomar ele de mim. Não, por favor, não, né? Mas ele não hesitou. O mesmo Deus que havia dado a ele um filho aos 100 anos, é o mesmo Deus que poderia livrar. Então Abraão tinha essa obediência cega em Deus e uma prática de levar até as últimas consequências, até só não imolou o pequeno Isaac porque o anjo interferiu, senão tinha acontecido aquilo, né? Como uma maneira de obediência. Um grande pregador, meus irmãos, morto recentemente, agora há pouco tempo, difícil de pronunciar o nome dele,
talvez seria alguma coisa como Vade Balkan. Ele morreu cedo, era uma pessoa, um negro, grandalhão, uma voz bem forte, tinha grande presença no púlpito, foi missionário na África, escritor e tudo. E ele, numa das pregações que me chamou muita atenção, ele fala assim: as únicas coisas que o Evangelho requer são fé e arrependimento. O resultado será obediência, porque o homem natural não é capaz de obedecer, mas crendo, ele mostrará uma obediência jubilosa. Então o pastor Vade, ele coloca a obediência como consequência, como resultado da nossa fé. Então, se a gente pegar o exemplo de Abraão, faz muito sentido, porque Abraão creu desde o começo, desde quando chamou da terra de Ur, dos caldeus, e falou: Abraão, sai, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E ele sai às cegas, sem saber para onde ia, mas sabia que o Senhor estaria com ele lá. E foi caminhando até chegar na terra que hoje é a terra prometida, ou a terra também da toda a Palestina e todo Israel, né? Então ele creu. Então, por crer, a gente obedece. A gente não obedece sem crer, seria uma fé meio inútil, né? Eu vou fazer, Senhor, mas eu acho que o Senhor não vai levantar esse morto não, viu? Eu acho que o Senhor não vai curar não, mas eu vou. O Senhor mandou eu colocar um óleo aqui sobre o do enfermo, eu vou colocar um óleo, mas eu não sei se ele vai ser curado. Aí eu diria que você não está agindo de acordo com a ordem bíblica. Nós cremos primeiro, e quando nós cremos, nós nos arrependemos e depois nós obedecemos. A obediência é consequência da nossa fé, do nosso arrependimento, da nossa santidade diante de Deus. Faz muito sentido isso, né? Muito bem, agora eu queria destacar com vocês, meus irmãos, privilégios de Deus sendo nosso amigo, né? Até o meu português aqui ficou meio comido aqui, mas essa aqui é a ideia. Então eu tenho amigo de Deus, e aí nós encontramos agora o texto de Jesus. Ele fala: vocês não são mais escravos, eu os considero como amigo agora. O que Jesus falava em João 15 é que aqueles discípulos que tratavam ele como Senhor, e Jesus mesmo uma vez ele diz: não, sim, eu sou Senhor de vocês. Então, num dado momento, Jesus tinha esse grande apreço pelos seus discípulos, não é? Grande amor por eles. Então Jesus falou assim: não, agora vocês não são mais escravos, agora vocês são meus amigos, né? E aí ele fala assim: e por serem meus amigos, eu vou revelar a vocês o plano de Deus. Então nós percebemos aqui que Jesus e os discípulos tinham uma intimidade de os discípulos poderem saber o que exatamente era a vontade de Deus, porque desfrutavam de uma amizade com Jesus. Então, quando nós temos amigos verdadeiros, nós podemos contar para eles certos segredos que nós temos, sem medo, né? Então, provavelmente, um dos sinais de que você considera aquela pessoa amiga é quando você pode compartilhar com eles certos segredos que você tem, sem medo de que aquilo vá ser divulgado aos quatro ventos, porque você confia nele, sem medo que aquele amigo vá te julgar pelo que você fez, não é? Então esse é um nível da amizade, está aí, né? É bom a gente às vezes estar junto com pessoas que você tem grande consideração, abre o coração, conta o que é que está acontecendo, porque você tem um nível, não é mais um colega, não é mais apenas alguém que senta ao seu lado, mas alguém que desfruta da sua amizade. Você confia, você pode compartilhar com ele as suas inquietações. Faz sentido isso? Né? E faz bem para a gente, né? Quando a gente senta numa roda de amigos e começa até contar suas fraquezas, quando você erra, dá risada dos seus erros, não tem vergonha de contar que você fez uma bobagem, né, disso, porque você está num ambiente saudável,
está num ambiente saudável, né? E não é sempre que a gente tem esse privilégio, né? Agora, quando eu estive em Curitiba, durante o período do carnaval, lá, junto com o pastor Roberto e o pastor Pedroso, que são conhecidos de décadas, então a gente sentando, comendo, e a gente contando as nossas histórias e tal, dando risada, num ambiente leve, num ambiente saudável. São meus amigos, me conhecem há muitos anos, né? Obviamente que se eu não tenho essa intimidade com outra pessoa, ou eu não tenho um certo respeito por ele, eu nunca vou abrir meu coração para essa pessoa. Então eu posso contar, revelar certas coisas, sem ser julgado, sem causar espantos e nada, e ele vai me ouvir e vai, muitas vezes, ser sincero comigo, de uma forma educada, me repreender se for o caso, e eu não vou ficar magoado com ele, porque eu confio naquilo que ele está falando para mim. Então nós vemos aí que o amigo de Deus, ele não é mais escravo, porque ele foi promovido através de Jesus pela obediência da palavra. Ele ouve as revelações. Até um texto em Amós que o profeta fala o seguinte, que Deus não faz coisa alguma sem antes revelar aos seus profetas. Interessante isso, porque quando Deus vai agir de certa maneira, Ele primeiro conta para aqueles que são do seu círculo mais próximo, para o que vai acontecer ali, né? Quando nós lemos a história de Abraão também, talvez possa ser que a minha memória não vai me trair agora, mas o texto de Sodoma e Gomorra, Deus já tinha pensado em destruir Sodoma e Gomorra. E aí aqueles seres que aparecem para conversar com Abraão, um deles fala assim, e nós entendemos que sendo o próprio Jesus Cristo ali presente, ele fala: farei a conhecer a Abraão essas coisas. Aí ele conta o que é que vai acontecer. Então veja que Abraão era uma pessoa que Deus revelava aquelas coisas antes de acontecerem. E o legado, obviamente, de quem é amigo de Deus, ele é numeroso, não só das futuras gerações, mas também dos feitos que podem acontecer, da memória da pessoa que vai acontecer por muito tempo, né? Isso é quando Deus permite que a nossa amizade que tem por nós, para a gente prospere. Aqui, meus irmãos, o hino que eu pedi ao grupo de louvor para cantar, que em português está Em Jesus Amigo Temos. No texto original What a Friend We Have in Jesus, né? Aliás, o texto em português está muito bom, né? Quando você compara o inglês com o português, está muito próximo do que o autor queria mesmo, né? Eu acho que foi quem fez a tradução em português, foi muito feliz. Então a gente está cantando a letra em português muito próximo do que Joseph Scriven, não sei como é que pronuncia direito isso aqui, ele escreveu. Esse Joseph era um pregador, muito possivelmente da igreja metodista, eu acho, e ele era da Irlanda, e ele teve tragédias na sua vida. A primeira tragédia foi que ele estava noivo de uma moça, e um dia antes do casamento a moça morreu. Tudo arrumado, a moça morre. Aí ele muda para o Canadá para fazer um trabalho missionário, e lá, passado um tempo, ele conhece outra moça. Adivinha? Ficou noivo e morreu de novo. Ficou viúvo sem casar 2 vezes. E a saúde dele também não era muito boa. E a sua mãe, na Irlanda, estava doente. Então ele escreveu esse texto, What a Friend We Have in Jesus. Ele escreveu como um poema para a mãe, como se fosse uma carta para a mãe, né? Então, eu peguei só um dos versos assim: não ficamos sem conforto indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão?
Os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração, e se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Então o que Joseph queria era que, ao escrever um poema ou uma carta para sua mãe, e ela com a saúde debilitada, ela poderia estar orando, entregando nas mãos de Jesus a sua saúde. Porque é assim que os amigos fazem, não é? Então a gente compartilha com ele as nossas aflições, não é? Então, se você acha que você é amigo de uma pessoa, mas a pessoa nunca sabe como está o seu estado de vida, da sua saúde exatamente, financeiro, ele não sabe nada de você, então existe uma barreira entre vocês dois, porque você não confia nele. Porque se você confiava nele, você falou, estou doente, eu estou isso, estou precisando disso, daquilo, aquilo. Você não tem essa barreira. E o que Joseph está propondo é: esse Jesus, nosso amigo, conta para ele, conta em oração as suas aflições. Irmãos, quando nós estamos orando e nós nos derramamos diante de Jesus, colocando diante dele a nossa angústia, é porque nós confiamos que ele é o nosso amigo e nós podemos dizer para ele aquilo que nós estamos sentindo. Não dá para tratar Jesus do ponto de vista só teórico ou teológico, ou quem sabe fazer uma oração tão bonita: ó Senhor dos senhores, tu és grande, maravilhoso. Mas há um momento da intimidade com ele, quando a gente abre o coração e coloca diante dele aquilo que nós estamos sentindo, daquilo que nós estamos angustiados, das coisas que nós precisamos de solução, porque ele é nosso amigo, ele está cuidando de nós, amém? Isso que nós temos que fazer sem vergonha nenhuma, né? Foi isso que Joseph Scribe fez. Ele, segundo a história, não tem detalhes, mas morreu solteiro, lógico, depois de 2 noivas perecerem próximo do casamento, e morreu doente lá no Canadá, né? A pergunta é: você é amigo de Deus? Será que você sente que, talvez eu pudesse inverter aqui, será que Deus é seu amigo mesmo? A pergunta que tem que fazer muitas vezes, né? Você é amigo de Deus? Ou Deus é seu amigo? Porque se nós não temos amizade com Deus, meus irmãos, nós estamos em maus lençóis. Não haverá inimigos de Deus no céu. Ponto. Aqueles que são inimigos de Deus porque não creem, não estarão na glória. Não pode receber nada, não tem privilégio nenhum. Mais ou menos o que a gente vê no texto de Colossenses, com Paulo escreve assim: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse a toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles, santos, inculpáveis e livres de qualquer coisa. Acho que eu deixei de copiar a última palavra. Quando Paulo fala assim: eram inimigos por causa do mau procedimento, estavam separados de Deus. Há vários textos de Paulo que ele fala que a barreira que separava a gente de Deus foi quebrada através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aleluia! Nós podemos ter acesso a Ele porque Jesus rompeu até o véu do templo em Jerusalém foi rasgado quando Jesus morreu, para que não houvesse mais barreira entre nós e Deus. Então tudo que poderia ser uma barreira que poderia entre nós e Deus, e por causa dessa inimizade, Jesus levou na cruz do Calvário. Isso. Então o que eu posso dizer, concluindo aqui, meus irmãos, Jesus veio para fazer amigos para Deus. É interesse dele
que Deus tenha muitos amigos, né? Muitos amigos. Nós todos que aqui estamos nessa noite, nós não podemos pensar por um segundo de que nós não temos a amizade de Deus na nossa vida. Seria trágico demais, não é? Não é? Deus é o nosso amigo, meus irmãos. É Ele que vai estar do nosso lado, vai nos abraçar nas horas difíceis, vai enxugar nossa lágrima, vai ouvir nossas queixas, não é? E quando a gente encontrar alguém aflito, alguém que precisa de amparo, que a gente talvez não seja nem capaz de ter palavras corretas, nós podemos dizer: Jesus é seu amigo, Deus é seu amigo, Ele está interessado em cuidar de você, em amparar você. Esse é o propósito dele. Não se esqueçam disso. Amém? Deus abençoe, queridos, tá?